Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Hoje, em homenagem ao Dia do Trabalho, vamos conhecer profissionais que trabalham com atletas paralímpicos e contribuem para que os atletas estejam sempre se aprimorando. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa de hoje, uma reportagem de Fernanda Honorato com Mário Carvalho, engenheiro biomédico especializado em órtese e prótese. Uma conversa com Lívia Prates, técnica de natação paralímpica. E ainda uma entrevista com o nutricionista Alex Whittaker e com o educador físico Vitor Sampaio. Lívia Prates fala do seu trabalho como técnica de natação e da importância do esporte como instrumento de inclusão social e realização pessoal para as pessoas com deficiência. Sobre um gramado à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, ao fundo, árvores e prédios. Eu sou Lívia Prates, sou coordenadora do Clube de Regatas Vasco da Gama de Esportes Paralímpicos, técnica de natação paralímpica da categoria principal também do mesmo clube. O esporte paralímpico, ele vem numa crescente muito grande. Eu acho que tiveram dois marcos dentro do esporte paralímpico brasileiro, que foi o Parapan no Rio em 2007 e a Paralimpíada também aqui. E o envolvimento dos profissionais de diversas áreas, eu acho que ganhou vários tipos de especialização para o esporte paralímpico em específico. Então, além dos profissionais de educação física, fisioterapia, esses que já são pertinentes ao treinamento do dia a dia, hoje em dia a gente vê nutricionistas especializados, fisiologistas especializados, uma equipe multidisciplinar muito grande envolvida em toda a parte de treinamento e aprendizagem de todas as modalidades dos esportes paralímpicos. A medicina esportiva, a medicina propriamente dita de reabilitação, porque muitos dos atletas não são deficientes congênitos, né? Adquirem alguma deficiência por acidente, seja lá por algum outro motivo, e vem dessa reabilitação. Então a gente hoje tem profissionais da medicina e da fisioterapia que eles já têm um olhar mais voltado para essa parte esportiva, quando ele pega uma pessoa em recuperação, enfim, já consegue ver dentro da recuperação um viés esportivo e aí já entra também a psicologia, né? O psicólogo dentro desse meio, nessa parte de reabilitação, entrando no esporte, seja ele introdução ao esporte, né? Escolinha, que a gente chama propriamente dita, ou o esporte de alto rendimento. A parte da engenharia também a gente consegue ver nas órteses, nas próteses, nas acessibilidades. Às margens da lagoa, Lívia anda por um caminho de terra. A natação paralímpica me apaixonou porque eu acho que ele é o mais inclusivo de todas as modalidades. Então, dentro da natação, hoje, nós temos 14 classes de deficiência. O meu maior desafio dentro do esporte paralímpico, mais precisamente na natação paralímpica, eu acho que acredito que seja o desafio técnico de todo mundo, porque como a gente tem essa diversidade de classes, diversidade de deficiência, então mesmo eu estando há 16 anos à frente do esporte paralímpico, da natação paralímpica, dia após dia surge uma síndrome nova, uma deficiência nova, um não é igual ao outro. Eu tenho 4 atletas da classe S7 com deficiências distintas, então acho que a maior dificuldade, o maior desafio é criar um treino específico para cada um, de modo que eles treinem juntos mais ou menos no mesmo horário e cada um chegue num resultado melhor possível dentro daquele treino que a gente tenta adequar a cada tipo de deficiência. E a diversidade de treinamento dentro do mesmo horário, eu acredito que seja o meu maior desafio, o meu maior estímulo, porque eu acho que isso é a melhor coisa do esporte paralímpico, é poder diferenciar, não ter aquela receita de bolo. Você tem que pensar todo dia em uma coisa diferente para você poder dar para o seu atleta, para ver se ele vai aceitar aquele tipo de treinamento e se ele vai ter êxito com aquele tipo de treinamento, sendo campeão e conquistando os índices para as Paralimpíadas ou para outras competições importantes. Lívia, de perfil para a esquerda, olha a lagoa. A
A importância das Paralimpíadas, eu acho que é total, assim, é o ponto final, é onde todo mundo, todo atleta que começa alguma atividade esportiva é onde ele quer chegar. O objetivo de todos que ingressam no meio paralímpico é chegar às Paralimpíadas. O objetivo de todos os técnicos que treinam algum atleta é chegar nas Paralimpíadas. E assim, onde o mundo inteiro se concentra, os melhores do mundo estão ali. Então, se um técnico está ali, se um nutricionista, se um fisioterapeuta está ali, é porque ele é o melhor, né, do seu país e ele está entre os melhores do mundo. Eu acho que a importância dos Jogos Paralímpicos para um profissional e para um atleta significa assim, eu conquistei tudo que eu procurei. Aqui é o máximo do esporte em que eu consigo chegar. O significado de um atleta meu receber uma medalha, seja ela no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Internacional, ou principalmente uma medalha paralímpica, eu acho que vem coroar todo o trabalho de 4 anos que a gente faz. O profissional de educação física, Lívia como técnica, abdiga do dia a dia familiar, da convivência com a família, o atleta também, para estar naquele dia a dia de treinamento árduo, dias bons, dias ruins, dias que você está bem, dias que não está. E aquilo ali, quando o atleta conquista a medalha, ou seja, que tem um êxito com o melhor tempo, tudo aquilo ali cai por terra e a gente vê que o trabalho que a gente fez foi o melhor de todos e que ele sim, tanto ele, a gente praticamente recebe uma medalha junto com o atleta, porque significa que nós somos os melhores e que o nosso trabalho foi o melhor dentro daquele universo ali. O conselho que eu dou para todos os profissionais que queiram trabalhar com esporte paralímpico de alto rendimento ou com esporte paralímpico independente de qual fase de treinamento, é que estude, que queira, que goste, porque é um desafio diário, são N tipos de deficiência que, por mais que eu tenha, que meu grupo tenha 16 anos trabalhando junto, toda semana a gente conhece alguma coisa nova, a gente busca um conhecimento novo, a gente precisa se especializar e precisa achar uma metodologia nova para cada atleta que inicia conosco. Então, eu acho que além de amar muito, de gostar muito do que você faz, o estudo tem que estar atrelado a isso, porque cada dia é uma novidade, cada dia é um estudo e cada dia é uma motivação diferente. Perímetro da lagoa com ondulação na água. Prédios ao fundo. Lívia de pé no gramado. Fernanda Honorato entrevista Mário Carvalho, engenheiro biomédico. Ele fala sobre a diferença entre órtese e prótese e também sobre o funcionamento e as aplicações desses equipamentos nas competições paralímpicas. Mário, de jaleco branco, entra no consultório, senta à mesa e tecla em um notebook. Oi pessoal, sou Fernanda Honorato, sou repórter do programa especial e tenho a síndrome de Down. Hoje eu vou conversar com Mário Carvalho, que vai me contar sobre a profissão dele. Oi Mário, tudo bem? Me conta um pouquinho da sua profissão. Tudo bem, Fernanda? Eu sou o Mário Carvalho, sou engenheiro biomédico, especialista em órtese e prótese. Então, o nosso trabalho é planejar equipamentos que possam otimizar o potencial do paciente ou do atleta. Como é que foi a sua formação? Minha formação básica é Engenharia Mecânica e Eletrônica na PUC aqui do Rio. Depois eu me especializei em Engenharia de Reabilitação na França e Biomecânica de órtese e prótese em Chicago. Então, me dá alguns exemplos de prótese e de órtese. Basicamente a prótese é uma coisa que visa substituir um membro que está faltando. Então ela é um componente que normalmente encaixa no corpo do atleta e permite a ele ter o equilíbrio, impulsão ou alguma função que falta a ele. A órtese ela visa aumentar a função de um membro que já existe. Então ela vai estabilizar uma mão, ela vai estabilizar um cotovelo, ela vai estabilizar um joelho que está com algum tipo de insuficiência. Então a diferença básica deles é essa. Você pode me mostrar uma órtese? Lógico. Pega a órtese. Esta aqui é uma órtese em fibra de carbono para impulsão da perna do paciente. Ela é composta de uma palmilha em fibra de carbono ligada a uma haste que sobe pela panturrilha do paciente e aí tem uma estrutura de velcro que faz a fixação dela na perna. Quando o paciente caminha, essa parte do calcânio bate no solo, deflete, impulsiona ele e ele passa pelo antepé, ela volta a defletir e impulsionar ele de novo. Então ela restaura ao paciente a função de impulsão e equilíbrio do pé dele. Então ela restaura a biomecânica do movimento do paciente e permite a ele, inclusive, participar de competições esportivas. Isso é muito interessante. Tem alguma diferença de equipamento de mão e de pé?
Como um todo, até independente se na área esportiva ou na área de reabilitação, toda a parte de membro inferior, de pernas e pés, é muito mais avançada em termos de resposta funcional. Então, se você olhar os corredores, eles correm com lâminas de fibra de carbono, que tem uma funcionalidade muito maior do que a gente consegue obter com uma órtese ou uma prótese membro superior. As próteses membro superior, hoje em dia, são ligadas mais à parte de mecânica de precisão, ou seja, aquelas próteses biônicas que fazem movimentos muito finos, e na parte de órtese são mais aquelas órteses de estabilização. Já no membro inferior, não. Você tem uma variedade imensa, desde prótese para corrida, prótese para esqui na neve, prótese para salto, e aí, de acordo com o tipo de modalidade, você tem vários tipos de tecnologias diferentes. Qual a diferença dos equipamentos de jogos de verão e de inverno? Antigamente a gente usava o mesmo tipo de equipamento para todos os tipos de jogos. Hoje em dia a gente já desenvolve equipamentos específicos para determinados tipos de competições. Então, por exemplo, no esqui na neve, hoje a gente já tem pés e joelhos específicos para essa prática desportiva. Qual é a sua expectativa para os Jogos de Tóquio? Bom, é muito grande, acho que de todos os brasileiros, né? A gente espera aí com uma comitiva de 230 pessoas, competir em cerca de 18 modalidades diferentes e ter uma esperança de conseguir entre 60 e 75 medalhas. Então a gente deve se aproximar do resultado da Rio 2016, onde a gente ficou em 8º lugar com 72 medalhas, ou quem sabe chegar ao top de Londres, que a gente conseguiu ficar em 7º lugar. Em relação aos equipamentos, como é que é a sua expectativa? Bom, a gente vai ter uma série de novas tecnologias de compostos de fibras sendo testados. A ideia é que cada vez mais esses componentes deem mais impulsão e mais velocidade aos atletas, o que deve melhorar os índices deles e a sua performance. Me conta um pouquinho de cada esporte. Bom, nas modalidades de corrida, a gente tem as próteses membro inferior, que basicamente usam tecnologias de lâminas de impulsão de fibra de carbono, que são um diferencial completo para o atleta. Além disso, na parte da própria largada do atleta, aqueles que são amputados do membro superior costumam usar algum tipo de prótese para ter uma estabilidade maior na hora do arranque. Em alguns outros esportes, como cadeiras de rodas, a tecnologia principal é de materiais. São ligas extra-leves, extremamente resistentes, que permitem ao atleta um desempenho excelente e uma segurança ao mesmo tempo. Alguns outros esportes, como arco e flecha, tiro, etc. e tal, a tecnologia básica é uma tecnologia de estabilização de eletrônica. E aí são próteses mais sofisticadas, cuja função principal é permitir ao atleta ter o máximo de preensão e de segurança no que ele está fazendo. O atleta com equipamento menor leva alguma vantagem? Teoricamente, sim. Se você tem uma lâmina de carbono com mais impulsão, esse atleta vai ter uma certa vantagem em relação ao outro. Mas a prática tem mostrado que, na verdade, o potencial físico do atleta é muito mais determinante do resultado dele do que qualquer doping tecnológico. Desde 2006, vários atletas dizem que vão bater o recorde do Usain Bolt, e até agora nenhum deles conseguiu, mesmo usando 2 lâminas de fibra de carbono. Doping tecnológico é um tipo de manobra que se poderia fazer, onde você vai usar uma tecnologia de material ou algum tipo de design diferente para aumentar excessivamente a performance do atleta. Um exemplo claro disso é, por exemplo, um atleta bilateral amputado das pernas, colocar uma lâmina de carbono com uma altura e um comprimento maior do que seria a altura normal dele. Ele vai ter uma impulsão a mais que não é natural em relação ao corpo dele. Então isso seria um doping tecnológico. Hoje em dia existe toda uma padronização com relação a isso e comitês que fazem estudos constantemente para cada vez refinar mais essa questão da classificação do atleta e da classificação num possível doping tecnológico. Mário usa o notebook com os gráficos na tela. Fernanda ao lado observa. Qual é a mensagem que você daria para as pessoas com algum tipo de deficiência? Eu acho que o esporte é a maneira mais fácil de você se realocar na sociedade e redescobrir o seu valor. O que você diria para outras pessoas que queiram seguir sua carreira? Eu acho que é uma carreira fascinante, onde você tem um lado humano que você pode desenvolver muito e você pode impactar realmente positivamente na vida das pessoas e do mundo. Tá bom então, Mário. Obrigado pela sua entrevista e por essa oportunidade. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Vamos seguir em frente. Mário e Fernanda sentados olham para a tela do notebook. No próximo bloco, uma entrevista com um nutricionista e um preparador físico. Até já! Estamos apresentando Programa Especial.
voltamos a apresentar Programa Especial. Nossa equipe conversou também com Alex Whittaker e Vitor Sampaio, que trabalham no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Alex é nutricionista e Vitor, educador físico. Um homem e uma mulher entram em uma espaçosa sala de musculação. Sou Vitor Sampaio, sou educador físico. Há 1 ano eu trabalho aqui no Centro Paralímpico Brasileiro, treinando todas as equipes que passam por aqui, desde a natação até o halterofilismo. E também sou deficiente físico, tenho mobilidade reduzida na perna direita e no braço direito. Eu me envolvi com o esporte paralímpico depois que eu tive um acidente de moto. Quebrei a perna em 4 e o braço em 2. Antes do meu acidente, eu tinha feito inscrição na Faculdade de Educação Física. Aí eu fiz inscrição numa terça-feira, caí na quinta-feira. E aí eu tive que adiar esse sonho. Mas aí eu fiz a faculdade, fiz todas as aulas, fiz natação, fiz futebol, sem conseguir correr, mas fiz todas as aulas. Então depois que eu fiz, virou uma meta na minha vida de ser um educador físico. Moro próximo da Raia Olímpica. Fui lá e conheci o remo adaptado. Entrei numa equipe lá e hoje eu sou atleta do Clube Bandeirantes e sou o 3º da minha categoria no Brasil. Vitor ao lado da mulher. Sentado em uma cadeira extensora, ela estica e flexiona as pernas. 2, deu. Respira. Dentro do Centro Paralímpico eu auxilio todos os treinadores com os atletas. Eles já descem com o treino deles e eu auxilio os treinadores. Eu não posso passar por cima dos treinadores, mas como a demanda é muito grande, eu vou dar aquele ajuste fino. Às vezes uma postura que o treinador não pega, às vezes uma carga, às vezes uma presilha. Eu trabalho com a segurança e com o ajuste. Como eu já tenho 20 anos de musculação, eu atuo aonde está meio que o déficit deles, porque eles são muito do específico e eu faço o ajuste aqui na academia. Eu, como atleta paralímpico, eu já fui campeão paulista uns 3 anos seguidos, fui vice-campeão em 2015 brasileiro e eu já venho carregando o 3º lugar há uns 3 anos, sou o 3º melhor do Brasil. Com essa experiência, eu entendo os dois lados, que eu tenho o meu lado de educador, de treinador, de sugar o máximo do atleta, mas eu entendo também o que passa pela cabeça do atleta. Então, geralmente o atleta se perde no meio do caminho quando ele perde um pouco da confiança do treinador ou vice-versa, perde a confiança dele. Então, tanto para o treinador cobrar, eu sei fazer o serviço, tanto para poder olhar o lado do atleta. Hoje eu não estou conseguindo. Vitor vira de costas e demonstra o movimento de remada para a mulher, sentada em um aparelho de musculação. Ela repete o movimento no aparelho. No CT eu trabalho com todas as modalidades, auxiliando os treinadores. Aqui temos modalidades temporárias, que são as que vêm só para fazer um treinamento para alguma competição, tipo um brasileiro ou um mundial. E tem as permanentes. As permanentes são natação, halterofilismo e atletismo, que são as modalidades do CT. Essas são as que eu mais dou apoio. E essas têm várias deficiências. Tem uma pessoa que pode ser amputada de membro inferior ou superior, tem uma pessoa deficiente visual e tem a pessoa com paralisia. Vitor auxilia a mulher a sentar em uma cadeira abdutora. Sou a Marivana Oliveira, sou do atletismo, arremesso do peso e tenho paralisia cerebral. O Vitor, ele é funcionário aqui do CPB, dá todo o suporte para a gente, ajuda a gente em tudo. No meu caso, como eu tenho a paralisia, eu preciso muito dos exercícios de equilíbrio. Com a ajuda dele, fica bem mais fácil de fazer os trabalhos. Todo o trabalho que a gente faz aqui é voltado para tentar a vaga na Paralimpíada de Tóquio. E a ajuda do Vitor é importante porque é focado em cima disso, do objetivo maior que é Tóquio. Já estou no meu 3º ciclo. E a Paralimpíada do Rio foi muito importante. Ganhei medalha de bronze e agora estou buscando minha vaga em Tóquio para representar bem o Brasil e ganhar medalha de novo. A estrutura aqui é fenomenal, ajudou muito. Esse 1 ano e meio que eu estou aqui, eu melhorei demais. Então hoje, seguramente, eu tenho convicta certeza que eu estarei representando o Brasil. Marivana, com as pernas entre as almofadas laterais da cadeira e pés sobre os apoios, abre e fecha as pernas.
Quando chega perto das competições chaves, como a Paralimpíada, é muito complicado, porque entra muitos fatores. Aí entra o trabalho do preparador e dos treinadores, aí a equipe é multidisciplinar, a gente precisa treinar com psicólogo, com médico, com fisiologista, com nutricionista, porque um pouquinho que a gente ajuste já melhora. Às vezes ela está precisando mais de força, às vezes já fez muita força, está precisando só do polimento. E um dos fatores primordiais é a cabeça. O atleta tem que estar com a cabeça boa para poder entrar na competição. Geralmente, próximo da competição, já treinou tudo que tinha que treinar. Então, tira o pé um pouco do treino e o ajuste é fino, para chegar lá e fazer o melhor. Como está próximo, Tóquio, intensificamos o treino. Então, está puxado, são 2 períodos bem fortes, tanto no campo quanto na academia. Então agora é a hora de a gente conseguir a vaga. Como a Marivana está tentando uma vaga, a gente está trabalhando duro para que essa vaga saia. Marivana senta no banco de um aparelho, toca e olha o relógio de pulso. Em uma sala, 2 homens em cadeira de rodas. Um deles, com adipômetro, mede a dobra de pele das costas do outro. Sou Alexander Whittaker, eu sou paraplégico, faço uso de cadeira de rodas e sou nutricionista do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu me envolvi com o esporte paralímpico em 1993. Antes disso, eu era atleta de judô, aí eu fui vítima de um assalto e acabei ficando paraplégico. Então, eu queria voltar a praticar esporte e fui para o esporte paralímpico. Achei a modalidade do levantamento de peso e comecei a praticar. E nesse tempo, eu estava fazendo curso de nutrição, fiz nutrição esportiva, e acabei vindo trabalhar aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro como nutricionista. Aqui no meu trabalho de nutricionista, eu trabalho com várias modalidades esportivas. Então a gente tem modalidades que necessitam de um controle maior da alimentação e outras nem tanto, sendo que acabam influenciando bastante no desempenho do atleta. Por exemplo, se a gente estiver falando de um atleta de levantamento de peso, onde o atleta tem que estar forte e tem um controle do peso corporal dele, é diferente de um atleta de tênis de mesa, onde também é um atleta de alto rendimento, porém o controle do peso não é tão necessário quanto um atleta de levantamento de peso. As orientações que são passadas a eles, eu preciso primeiro fazer uma análise junto com toda a equipe multidisciplinar, onde eu tenho desde fisiologista, psicólogos, que vão me passando também um feedback de como que o atleta está dentro da modalidade. E aí com isso, eu vou tentando ajustar a alimentação dele, suplementação se caso necessite, e assim a gente vai ajustando, montando o cardápio específico para cada modalidade. Alexander encaixa o adipômetro na dobra de pele do tríceps esquerdo do homem. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos, sou atleta do halterofilismo e sou cadeirante. Estou começando meu trabalho de nutrição com o Alex, porque isso é importante para mim ter um ganho de peso e ter melhoras na minha competição. Luiz e Alexander conversam. Bom, Luiz, e aí? O técnico mandou você descer, como é que foi lá no campeonato regional? Foi tranquilo. Quanto que você pesou? Pesei 57,3. Categoria até 59. Até 59. É isso que ele quer que a gente trabalhe agora. Vamos tentar aumentar aí sua massa magra, entendeu? Fazer você, poxa, 2 quilos a mais vai dar uma diferença boa de força ainda para você. Você está tomando alguma suplementação? Não. Não está tomando nada? Tá, nós vamos ter que refazer toda a sua alimentação e vamos começar com isso. Estou vendo aí que dá para a gente ganhar, tem um espaço grande aí que dá para a gente melhorar seu rendimento. Saem da sala. Em um corredor, Luiz sobe em uma rampa conectada a uma balança. Alexander para ao lado. O maior desafio como nutricionista dos atletas de alto rendimento é você mostrar para eles o quanto é fundamental a alimentação, tanto quanto o treinamento. Entendeu? Eles muitas vezes, num fim de semana, pode estragar a alimentação inteira da semana. Então, esse é o maior desafio, é você mostrar que a alimentação também compromete muito o rendimento. Ao lado do atleta, Alexander calcula no celular. No caso de uma Paralimpíada, a oferta de alimentos é enorme, 24 horas, e alimentação do mundo inteiro, para tentar chegar o mais próximo possível da realidade do atleta. Então, a gente não precisa estar levando
um aporte de cozinha, mas a gente tem que ficar junto com o atleta para estar vendo isso do controle de peso, do controle dos nutrientes que ele precisa estar ingerindo para estar rendendo melhor na hora da prova. O crescimento do esporte paralímpico hoje já é uma realidade. Então, mesmo na nutrição, hoje os profissionais precisam estar se adequando a essa nova realidade. Tem um mercado muito amplo para estar trabalhando na parte de nutrição esportiva, porque você tem várias modalidades, né? E isso você tem que estar adequando à deficiência de cada atleta. Então, o profissional de nutrição também tem que estar se atualizando com relação a isso. Luiz desce a rampa. Os dois andam pelo corredor. Alexander entra no laboratório de ciência do esporte. O programa especial fica por aqui. E aí, gostou do programa de hoje? Escreve pra gente dizendo o que você achou. Estamos no Facebook e no Instagram. E a nossa página é programaespecial.com.br. Beijo e até semana que vem. Tchau!